E daí que todo mundo foi corno. Vamos falar sobre isso. Entender a sensibilidade oculta no ser humano inseguro que não sabe demonstrar que é inseguro. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Poesia Ansiosa de Madrugada, onde eu falo de madrugada sobre os sentimentos da minha vida. Essa é a segunda temporada, já tem a primeira, e eu queria pedir muito pra vocês que não levassem esse episódio pro pessoal pra transformar em algo sobre mim. Não tem nada a ver com isso, é só um assunto que eu queria muito falar. Porque vocês sabem que um dos meus assuntos favoritos da vida é falar sobre sensibilidade. E esse é um vídeo sobre sensibilidade, mas sensibilidade de homens, porque eu acho que eu falo muito sobre a minha vivência e parte do que eu quero refletir nesse grande diário digital dos meus sentimentos como mulher, aos 20, é também as minhas relações com seres humanos e o que eu aprendi com as amizades à minha volta. Isso foi algo que eu peguei muito de tudo que eu sei sobre o amor da Dolly Alderton, que é o tanto que a gente consegue aprender com amizades. Então nisso surgiu esse vídeo e eu quero falar um pouco sobre. Recentemente eu tenho visto diversas mulheres belíssimas sofrendo de antecipação com a ideia de que elas veem mulheres sendo traídas e elas falam pra si mesmas: como é que eu vou achar amor? Qual que é o meu problema? O que tem de errado? Ou elas já foram traídas uma vez, elas genuinamente acham que esse é o fim, que elas nunca vão ser felizes e que é isso que vai acontecer com elas. A gente, como mulher, passa a vida toda sendo insegura. E eu acho que toda mulher aprende a lidar com a sua insegurança e criar uma imagem de autoconfiança e trabalhar a sua autoconfiança num processo muito delicado, muito demorado, que é um porre de fazer. Tá bom? Homens não sabem muito bem serem sensíveis. Homens têm muita dificuldade de serem seres humanos sensíveis e se conectar com a verdade que é a insegurança humana. Então eles vão pra um processo muito doloroso de reafirmação pessoal, que a maior parte dos homens, o único jeito que eles sabem se reafirmar e trazer um pouco de autoconfiança pra eles mesmos é ficando com outras mulheres. Isso nem sempre num contexto de traição, de cornar alguém, mas muitas vezes homens sensíveis que nem sempre são pessoas ruins, até solteiros, assim, nada a ver, só acham neles mesmos uma maneira de se reafirmar na busca por algo, naquela jornada do eu preciso estar na arte da conquista, porque essa é a única forma que eles aprenderam ao longo da vida inteira deles de reafirmar uma autoestima frágil e não trabalhada. E nisso de homens inseguros, muitas mulheres belíssimas levam pra si esse problema. Mas deixa eu te contar uma coisa, querida. Não tá nada de errado com você. Muito provavelmente você é super bem resolvida. E eu sei que você tá tentando muito compreender, nossa, o porquê. Por quê? O que eu fiz de errado? Qual é o meu problema? Por que ele fez isso? Ele não sabe a resposta. Homens também são sensíveis e eu te garanto que muitos deles dormem de noite falando: por que eu fiz essa merda? O que eu ganhei com isso? Todo esse bate-papo veio de uma conversa que eu tive com um dos meus melhores amigos homens, que é um tanto de um canalha. Nós mulheres que temos amigos homens galinhas, salve pra nós. E eu tava tendo uma conversa com ele e ele entrou num puta de um surto existencial. Um puta de um surto existencial. Tipo assim, ele me manda mensagem falando assim: Lívia, eu preciso conversar com você, eu preciso desabafar, eu tô muito mal. Porque esse homem tava macetando Deus e o mundo. Até que num momento ele parou, olhou e falou assim: não sei o que eu tô fazendo. Eu não quero, não sinto nada, não sei, vou, faço. E depois eu fico assim: por que eu fiz isso? Eu fiquei olhando assim, fiquei pensando, fiquei dialogando sobre isso. Porque esse homem sempre foi a referência da autoestima intocável masculina que eu achava inatingível pra mulheres. Que eu olhava pra ele e falava assim: caraca, eu nunca conseguiria ter a autoconfiança que esse homem tem. A autoconfiança dos homens me assusta, véi. E aí esse homem que eu sempre olhei a autoestima e falei assim: caraca, eu como mulher nunca conseguiria. Tava lá, tendo uma crise existencial de perceber a futilidade na qual ele busca esse escape de reafirmação. E às vezes essa reafirmação é até com um processo de outros homens, porque outros homens valorizam isso, e é muito vazio, gente. É muito vazio. Não que todo mundo precise de um amor, não que todo mundo não queira viver coisas, não que tenha algum problema com você viver coisas, mas é que muitas vezes isso é um grande raciocínio lógico de insegurança não trabalhada. Como que eu me reafirmo como ser humano bonito, interessante, que vale a pena em sociedade? Sabe uma coisa? Uma vez eu tive uma conversa com um amigo meu, um outro amigo homem, que ele virou e falou assim, e esse é um amigo homem meu que é um príncipe, gente, gentleman, príncipe. E ele virou e falou assim, uma vez eu ouvi um negócio num podcast, que esse cara virou e falou: nossa, o príncipe mais rico da Idade Média não teve acesso ao tanto de mulheres lindas e bonitas quanto um menino de 13 anos tem hoje em dia olhando no Instagram. E eu fiquei assim: é verdade. E pra você, querida mulher, não tem um surto psicótico com isso, porque muitas dessas pessoas não são de verdade. Não que tenha algum problema com essas pessoas, não tem nenhum problema, mas elas nem sempre são de verdade. Às vezes elas são fabricadas, pessoas fabricadas. E não tem nenhum problema de você ser uma pessoa fabricada, nada contra a pessoa fabricada, mas eu tô tentando te explicar que existe em nós uma construção cada vez maior de uma fábrica de expectativas que não existe. E sabe qual que é o caminho disso? Uma solidão imensa, imensa. Porque quando você arruma escapes que não são coisas
construíveis a longo prazo pra você lidar com como que você se reafirma e se prova pra si mesmo, bicho, isso é muito vazio. E sabe o que vai acontecer? Daqui a uns anos tu vai perceber que tu fez merda, grande homem. Tu vai perceber que tu virou e falou assim, nossa, me enchi de nada e tô vazio dentro de si. Homens também ficam vazios dentro de si. Eu acho que é importante a gente levar em consideração a sensibilidade do homem, porque o homem bota uma expectativa nele mesmo que nem a gente acha que o homem tem por causa dessa autoestima que eles se obrigam a fingir que tem. Mas, por exemplo, sexo pra homem é uma coisa extremamente performática. Intimidade é extremamente performática pra homem. Eles veem como uma performance, muitas vezes. Não porque eles são pessoas ruins, mas porque eles foram ensinados a ver uma coisa muito humana, muito crua, muito delicada, muito de... como uma performance. Ninguém tá te avaliando pela sua performance. No meu episódio de Poesia Ansiosa com o Thiago Neiva, a gente falou um pouco sobre isso. Só que, tipo, você não é uma performance, você é um ser humano. E dentro disso vem esse bate-papo muito maluco, que é... tu tá fazendo tanto pra se reafirmar dentro de um processo vazio e solitário. Então, minha mulher bonita que fica se questionando, será que algum dia eu vou ser feliz? Minha diva, eu te garanto que muitas vezes essa pessoa que tá te fazendo sofrer com essa dúvida do qual é o meu problema, tá cheio de problema dentro dele. E de novo, gente, eu espero que vocês não achem que esse bate-papo tem alguma coisa a ver comigo. Eu só adoro trazer esses questionamentos. É um bate-papo que eu adoro ter, porque eu vejo tanta mulher linda e bem resolvida que cria uns problemas que não é teu, mulher. Esses problemas não são seus. Você é mais que o suficiente. E existem pessoas maravilhosas, homens, mulheres, seres humanos no geral, que vão valorizar exatamente a coisa perfeita que você é, minha diva. Perfeita! A Bell Hooks é uma pessoa que me ensinou muito sobre isso. Então o livro do dia desse bate-papo vai ser tudo sobre amor da Bell Hooks, porque ela fala um negócio que é sobre ver amor como ação. E aí eu vou fazer um bate-papo meio que interligado com um livro que eu vou falar no vídeo de lidos de setembro, que é esse aqui. É um livro de filosofia do autor de Sociedade do Cansaço. Chama Favor Fechar os Olhos. Tem um capítulo nesse livro que se chama Tempo do Outro, que é sobre como que a gente, como seres narcisistas, o eu narcisista, do ser humano no geral, precisa do tempo de outro, do tempo do outro, do tempo de o amor como negação de si, pode ser amizade, pode ser relacionamento, vale pra qualquer coisa, pra você sair desse narcisismo humano que a gente vive. E essa necessidade de reafirmação é uma coisinha narcisista do caceta, velho. Do cacete do mesmo. É de um grande de um cacete. Só que muitas vezes eu acho que a gente precisa ter uma gentileza que a gente esquece de ter, de entender que às vezes eu acho que homens não trabalham os traumas deles, eles também são seres humanos. Então, da forma como a gente às vezes sofre com um trauma do ensino médio que marcou a gente pra sempre, tem homens adultos que estão sofrendo com um trauma do ensino fundamental que eles nunca nem viram como um problema e que até hoje faz eles se sentirem insuficientes e não merecidos de amor. Quando algo é bom demais, isso assusta um homem que precisa se provar, porque pra ele demonstração de amor às vezes é a arte da conquista. O que você faz depois que você já conquistou? O problema não tá em você, minha linda, o problema não tá em você. Nesse momento que a gente tá vivendo de Ana Maria Braga e Bela Campos e piriri. Primeiro que eu acho que as pessoas tinham que parar de se meter um pouco mais, porque tem tantos casos, tipo, que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com o que a gente acha que tem a ver. Realmente não tem. Então vamos parar de se meter na vida das pessoas com relacionamento na internet. Mas só entender um bate-papo de que às vezes homens que a gente olha e fala, caralho, esse homem tem dinheiro, sei lá, tem um corpão que ele acha que é um corpão porque ele tá postando o tempo todo, não sei, vamos supor que ele tem uma puta autoconfiança no corpo dele, e esse homem ainda pode ser inseguro e vazio e precisar da reafirmação porque o momento pra ele acha que vale mais porque ele quer aquele momento de validação pra ele. Não é nem porque ele não ama, mas às vezes ele quer aquele momento de validação. E mesmo que seja solteiro, às vezes os momentos de validação são o que conseguem dar um pouco de autoestima pra um homem inseguro e frágil. Porque o homem também é frágil. A gente esquece que o homem chora, que o homem fica nervoso, que o homem fica mal. Eu sou contra de virar e falar, nenhum homem presta. Eu acho que tem muitos homens maravilhosos que prestam nesse mundo e são incríveis. E é maravilhoso você conhecer essas pessoas. E que tem problemas reais e que reconhecem seus defeitos, e que querem melhorar, e que tem fases boas e fases ruins. Essas pessoas existem. Mas é que esse bate-papo tá sendo tão trazido que eu fiquei pensando, esse seria um ótimo episódio de Poesia Ansiosa pra falar exatamente sobre essa questão. Eu acho que o homem é ensinado muito a ser machão e a não demonstrar sentimento. E aí, tudo aquilo que eu sempre falo sobre a minha vivência se aplica igualmente pra qualquer ser humano. Seu copo explode, velho. E você tá guardando sentimentos de uma forma tão estrutural há tantos anos que é impossível isso não cogitear na tua cabeça. Eu acho que todo mundo tem que viver o que quiser viver, mas muitas vezes as pessoas estão vazias, tentando conseguir uma companhia por um momento, porque no final do dia elas não estão preparadas para estarem muito solitárias. E elas até não poderiam estar solitárias, elas poderiam estar completas, mas elas não sabem como se completar de outra forma que não seja, às vezes, da satisfação temporânea de uma euforia ligada
a sensualidade, a sexualidade, a conquista e a tudo isso. E isso se aplica pra todas vocês, jovens lindas que me seguem, lindas e lindes. Isso se aplica pra todos vocês também, sabe? No final do dia, essa coisa de a gente trabalhar nossa autoestima é muito importante. E eu acho que existe uma coisa que eu aprendi muito nos últimos 2 anos com os livros que eu leio, com a literatura, que eu acho que foi uma das coisas que eu mais queria trazer no Poesia Ansiosa, que também tá no livro que eu mencionei da Bell Hooks, que o ser humano não nasce aprendendo a amar. O ser humano não nasce sabendo amar. Isso pra mim foi muito controverso, porque eu sempre vi o amor como um instinto quase humano. Só que a gente aprende a como amar, porque amor é complexo e inexplicável. Então quando eu li isso da Bell Hooks, eu virei e falei assim, quer saber? Eu quero aprender sobre amor, eu quero aprender a amar meus amigos, meus relacionamentos, as pessoas à minha volta, minha família, meu trabalho, tudo, tudo. Eu quero aprender a amar. E isso foi uma coisa maravilhosa minha. Eu li um monte de livros nesse tópico, vocês sabem mais do que eu, até os livros que eu li, de filosofia, de psicologia, de os caralho a quatro, sociologia, não ficção, tudo, tudo. Isso é muito interessante de ser conversado. Mas eu quero que vocês tentem olhar com um lado de também simpatia, gentileza e um pouco de um lado empático, que às vezes a gente esquece de ter. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar ser empático. Vamos tentar ser simpática. Porque tem muita pessoa maravilhosa, maravilhosa, que só tem problemas dentro dela. De verdade, minhas divas. E é um problema estrutural que eu acho que é por isso que a gente tem que começar a ver também e valorizar e tentar abrir esse espaço pra criação de homens sensíveis nesse mundo. De entender que existe um espaço seguro pra eles crescerem e demonstrarem seus sentimentos que por muitos anos foram embalados numa caixa, que eles não sabem lidar com essa caixa. Eu acho que tem toda uma questão de como que a gente se constrói com medo de não ser bom o suficiente, e aí alguém é bom o suficiente, isso é muito assustador pra gente, talvez até por um ser humano egocêntrico que tem uma competição com si próprio, e aí isso cause uma coisa meio assustadora, do tipo, caramba, isso é muito amor, isso é muito amor. E eu sou contra o ficar bravo com emocionados, porque eu nunca fui muito assim, eu sempre fui meio segurar meus sentimentos, até em amizades, eu fico com o pé atrás pra me deixar amar meus amigos, sabe? Mas eu tô tentando não ser assim, porque eu acho que isso às vezes, pra muita gente, nunca foi pra mim, mas eu vejo que as pessoas usam isso como uma desculpa pra ser irresponsável afetivamente. Qualquer ser humano merece responsabilidade afetiva. Ah, mas eu não recebi dessa pessoa. Isso não te dá o direito de não dar responsabilidade afetiva pra ela, tá? Só porque uma pessoa não tá te dando, trate os outros como você gostaria de estar sendo tratado, com a responsabilidade afetiva, amorosa, de qualquer maneira. E aí eu sinto que essa coisa boa assusta a gente não tá acostumado com o bom. A gente se assusta com coisas boas que nos fazem bem. E eu acho que a gente tem uma cultura de procurar o caos. A gente procura o caos, a gente precisa do caótico pra se sentir eternamente vidrado, porque o mundo é caótico e a gente vive numa sociedade efêmera e muito tchaca na buchaca, tempos líquidos, sociedade moderna, líquida. Não aguento mais, esse é um autor que eu tive que ler tanto pra faculdade que eu não aguento mais. Mas a gente vive numa coisa muito líquida, então eu acho que a gente normalizou o caos como a norma e expressão de amor. O caos no sentido até talvez ciúmes, o tchaca na buchaca, isso não é necessariamente amor, entende? Mas a gente normalizou isso como nossa forma de entender e se manter motivado a cultivar algo que, tipo, eu vejo, por exemplo, sei lá, eu vejo casais que eu acompanho na internet que estão juntos há, tipo, 15 anos e todos eles falam sobre essa coisa da necessidade do cultivo, sabe? Eu vi um corte do Casimiro que ele vira e fala, eu acho que o jovem... Sabe essa coisa que eu falei, dá muita opção e da gente achar que tem muito mais gente, não sei o que, não sei o que, acha que, tipo assim... Qualquer conflito, acabou. Não é assim, a vida tem que ser resolvida. Eu acho que quando a gente começa a tratar todo ser humano como um ser humano de momentos e tentar sempre ser empático, entender ali a situação e tentar entender como as pessoas foram construídas, porque ninguém nasce do jeito que é, a gente se constrói nas nossas vivências. E eu acho que essa coisa de eu aprender a me abrir pra entender um pouco mais da experiência do outro foi muito importante pra mim e continua sendo todos os dias. Então eu acho que esse é o bate-papo do dia. Pra você, mulher maravilhosa, saber que você é maravilhosa. Você é maravilhosa, cara. Você não tem um problema. Você é diva. Você sabe o que tu quer. Uma hora vai vir. E às vezes tenta não ver as coisas como, ah, deu errado, não sei o que, não sei o que lá. A gente tem que entender a vida como vida e seres humanos como lições e aprendizados e coisas que fazem parte. E tentar, por mais difícil que seja, entender a sensibilidade oculta no ser humano inseguro que não sabe demonstrar que é inseguro. E tem muita gente que tá tentando demonstrar da sua própria maneira e não consegue. Então acho que esse é mais um bate-papo sobre o fim do caminho. Que é um fim do caminho muito solitário e muito sozinho. E eu acho que no fundo a gente sabe que essa pessoa tá caminhando pra solidão. Em algum momento ela vai virar esse caminhão e aí não vai ser nem metade tão bom quanto poderia ter sido no passado. Mas esse é o caminho da vida. E nem sempre é perfeito. E eu achava que esse bate-papo ia ser super massa de ter. Então eu espero que vocês tenham achado legal. Espero que esse tenha sido um bate-papo interessante. Veja o meu episódio com o Thiago, ele é muito sobre isso. Foi um bate-papo muito legal. Eu gravei há séculos atrás com o Ti. E, puta, foi um episódio muito legal. Recomendo vocês a assistirem. Da primeira temporada de Poesia Ansiosa.
Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu só trago aqui reflexões conforme o mundo tá mudando e tá tendo momentos assim na internet. E aí eu acho legal trazer essas reflexões e conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de alguma maneira. Deixa seu like e eu acho que o próximo vai ser o dos livros de setembro. Eu li 10 livros, então vai ser legal.